Olá, ser mãe é uma das alegrias da vida. Acontece que há um dado que diz que 57% das mães que criam os filhos sozinhas fazem isso em uma situação de total pobreza. Porém, hoje aqui no nosso programa, você vai conhecer comigo a chama de um projeto de empreendedorismo social que visa resgatar a autoestima dessas mulheres em situação de maternidade e vulnerabilidade social. Além disso, tem dicas, entrevistas e muito mais. Tá curioso para saber tudo que vai rolar? Então fica conectado com a gente que o nosso empreendedorismo social está só começando. No programa passado, você conferiu um super projeto que mistura técnicas de relaxamento e atenção com integração à natureza, além de conhecer um museu em Caucaia totalmente dedicado à cultura do caju. E de quebra, ainda aprendeu com todas as dicas dos nossos convidados do estúdio que trouxeram e compartilharam seus conhecimentos, ajudando a você que deseja empreender muito em breve. Você que é mulher e já passou pela maternidade, ou você que está assistindo a nossa matéria, que já acompanhou alguém que já engravidou, sabe que as mulheres durante esse período ficam extremamente sensíveis. Agora, imagine passar por essa situação da maternidade e enfrentar diversos problemas, inclusive enfrentar uma situação de vulnerabilidade social. Um projeto social aqui no Eusébio tenta resgatar a chama de mulheres que enfrentam esse problema justamente em um período que deveria ser o mais feliz da vida delas. Aqui elas têm a autoestima devolvida e cresce dentro delas a alegria de se viver mais uma vez. É sempre interessante a gente ouvir qualquer história da boca de quem vive essa história, da boca de quem é um personagem, né, dessa trama toda. Aqui comigo está ela que coordena tudo isso, Larissa, que veio de Salvador. Como é que a Larissa veio parar aqui? Explica tudo pra gente. E o que é o Chama, que você pode falar para todo mundo que tá em casa lá? Então, começando o Chama, ele é o Centro Humanitário de Amparo à Maternidade. É uma instituição sem fins lucrativos que acolhe gestantes em situação de vulnerabilidade social. Ficamos localizados aqui no município de Eusébio. E eu sou formada em serviço social pela UES e há mais ou menos 4 anos fui convidada para assumir a coordenação dessa casa. Por aqui já passaram mais de 80 mulheres, né, que vieram por demandas diversas, porque as vulnerabilidades aqui são mulheres dependentes químicas, em situação de rua, precariedade financeira, vítimas de violência. Então, qualquer situação que coloque em risco a vida da mulher e a vida também da criança. Fazemos o acolhimento totalmente gratuito, ela passa por toda uma equipe, atendimento psicossocial, encaminhamento para a área da saúde, acompanhamento também de um educador social que vai trabalhar os laços com a família, a questão da dependência química e também a geração de renda aqui dentro da casa. Sim, é verdade, porque se não fôssemos falar de empreendedorismo social, a gente, com toda certeza, não estaria aqui. A gente vai falar disso, inclusive, com 2 personagens extremamente interessantes que vieram também parar, que brotaram. Brotaram. Né? É mais ou menos isso, né? Presente do destino, que é assim que eu chamo. Tá? Então fica a dica, a gente vai falar sobre tudo isso já já. Antes eu queria que você explicasse pra gente o seguinte, você falou já de 80 mulheres que passaram por aqui. Isso. Quantas crianças já passaram por aqui também? Mais de 40 crianças, porque o nosso acolhimento, ele não é compulsório. A mulher, ela vem se quiser e ela fica se quiser. Todas gestantes? Todas gestantes, mas agora também com possibilidade de receber mulheres sem estar gestantes, mas que também enfrentem violências, né? E enfrentem as vulnerabilidades. E o que é um empreendedorismo para Larissa? É você poder transformar. É você poder realmente colocar em prática o empoderamento feminino, que é um dos nossos maiores pilares aqui dentro da casa. Como superar toda a vulnerabilidade? Como superar todas as demandas apresentadas se eu não tenho autonomia financeira? Então, empreender é empoderar, é sobreviver, é se remodelar. Isso é o nosso grande pilar também aqui dentro. Eu quero fazer uma pergunta agora, não para a coordenadora do Chama, tá? Mas para Larissa, que veio lá de Salvador, que está aqui. O que ela já aprendeu com o Chama? Que todos temos problemas, mas que todos são capazes. Basta acreditar. Você leva um pouquinho de cada mulher aqui. Se hoje eu sou isso, né, porque eu aprendi muito com elas. Na verdade, não são elas que vêm aprender com a gente, né, elas vêm compartilhar a vida delas. Eu hoje sou uma outra pessoa, eu tenho um outro olhar sobre a vida. Eu tenho muito mais fé, né, eu tenho muito mais força, eu tenho muito mais garra também para lutar com os meus problemas, com os meus desafios. E tem algumas histórias que você vai conhecer, aliás, algumas histórias não, uma história em específico que... Cara, parece coisa de filme.
Você vai conhecer agora. É dela que eu estava falando, na verdade, dessa história. A D'Angelis tem uma história cinematográfica, né? A D'Angelis é da Venezuela. E veio parar aqui em Fortaleza como, D'Angelis? Bueno, realmente, minha história foi muito peculiar, né? Eu cheguei aqui porque eu saí, sabe? Estava grávida, eles me brindaram esse apoio, me brindaram essa ajuda, me trouxeram para cá. E aí foi quando eu conheci Chama realmente. A tia Larissa, coordenadora do Chama, ela é uma ótima pessoa. Agradeço muito este abrigo porque ele acolhe realmente, sabe? Você se sente como em sua casa, com sua própria família. Falo mais eu, que a pessoa tem que acreditar. Eu que cheguei sozinha aqui, sou grávida, sem conhecer a ninguém, sem falar nada de português, porque eu falo espanhol. E aqui me acolheram realmente. O que seria da D'Angelis sem o Chama? Sinceramente, é algo que me mexe muito. Eu falei que não ia chorar, mas me mexe muito. Porque, como eu estou falando, eu vejo muitos parceiros meus aqui agora, eles estão em situação de rua, eles não têm comida, tem, olha, eu que tenho crianças, tem muitas crianças na rua, em terminal de ônibus, e eu fui privilegiada, como eu falei desde um primeiro momento que estou falando aqui, fui privilegiada, é algo que me mexe muito, sabe? Porque eu consegui muitas coisas aqui, eu tive uma casa, tive uma mãe, tive família, tive irmãos, irmãs, meu filho nasceu, como falam em meu país, é um berço de ouro, sabe? E eu só olhar outros parceiros meus, irmãos, eles foram, isso quer dizer muito para mim, sabe? Eu fui privilegiada realmente. Você está conversando aqui comigo e, assim, é perceptível nos teus olhos a gratidão que você tem nesse lugar. Muito. Se você pudesse agradecer a Larissa agora, o que você diria para ela, olhando para lá? Eu acho realmente, vai chorar, não, que eu não tenho palavras, sabe? Eu não tenho palavras como agradecer a tia Larissa, o amor, sem ela conhecer, e eu conhecer ela, que ela me brindou quando eu cheguei aqui, sabe? Foi uma pessoa que teve demais de paciência comigo, me ajudou como falar português, tiveram demasiada dedicação, solamente, eu acho que não só comigo, foram com todas as meninas, mas eu fui privilegiada por eles, mas aprendi muitas coisas dela e agora eu agradeço sempre. Se eu pudesse dar minha vida, a tia Larissa dói, porque ela é minha mãe, sabe? Realmente aqui em Brasil, ela é minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, você não tem noção da pessoa que é ela. Não só falo eu, falam muitas meninas, todas as meninas que han chegado aqui em Chama, ela pode ter certeza que elas vão falar o mesmo da tia Larissa. Lógico, é um equipe maravilhoso, Gabi, a psicóloga, mas nós nos enfocamos mais em ela, porque ela é a primeira pessoa que tem acolhe, sabe? Quando eu cheguei aqui, o primeiro que eu recebi dela foi: eu posso dar um abraço a você? Tá entendendo? E eu derramei foi lágrimas, sabe? Porque eu não me achava encontrar uma pessoa assim que eu vou chegar, olha, nem me conhece, me está abraçando, me está acolhendo, foi algo maravilhoso. Não me vai alcançar a minha vida para eu agradecer a ela, para eu agradecer a Chama. E o que eles precisaram um pouquinho de mim, eu sempre vou estar aqui. E assim como a vida dela mudou, outras vidas acabaram mudando também, até mesmo, aliás, inclusive pelo empreendedorismo social, inclusive pela arte. Olá, eu sou Cris Albuquerque, sou publicitária e artesã. Vim aproveitar um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos para ensinar algumas mulheres a aprender uma arte e poder viver dela. Eu cheguei aqui através de uma moradora de rua que ficava na frente do meu trabalho e eu e uma amiga resolvemos procurar um abrigo para ela. Ela estava grávida e já estava num estado de preocupação, né? Então a gente começou a buscar vários abrigos para poder colocar ela. E desde esse primeiro dia, nunca mais consegui me desligar daqui. Eu trabalho com resíduo, que é um fio de lycra que a gente reaproveita da indústria têxtil. Então tem a questão também sustentável, né, que a gente tenta aproveitar o máximo de material para não jogar no lixo. E a gente marca alguns dias na semana, convoca algumas moradoras aqui mesmo, a gente abre as oficinas para outras pessoas e vai desde colares, a oficina para produzir colar, para produzir brinco, para produzir macramê também, tem os suportes de jarros que eu também ajudo a fazer. E assim vai. Quando elas aprendem, elas replicam essa arte e todas as peças que são produzidas, a gente monta um bazar beneficente
para que elas possam vender e essa renda que elas vão arrecadar seja para o projeto, né? Empreender, eu acredito que é mudar, sabe? Que é ensinar, que é aprender, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui assim, ativa em querer pesquisar algo, construir algo e replicar algo. Eu nunca quis aprender para mim, eu sempre quis aprender para servir. Olá, sou Josi Macedo, artesã. Estou aqui no Chama, com muita chama, com muita força de vontade e ensinando as meninas do Chama. Sou voluntária. Eu aprendi dentro o artesanato, que é fazer corujas, fazer bonequinhos, fazer o patchwork, né? E outras atividades, toda sexta-feira. E a partir daí eu já comecei a gostar, me interessar. Empreender, para mim, hoje, é buscar algo que eu possa oferecer às outras pessoas. No caso, aprender e ensinar, dar e transmitir. Então eu faço isso, eu estou empreendendo, eu estou aprendendo a costurar costuras criativas e ao mesmo tempo estou doando, estou vendendo, estou ajudando várias pessoas. Nosso programa vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, você já sabe, tem pergunta para você. Responde para mim, o que significa empowerment? Você sabe me dizer? Seria a opção A, destinar grandes investimentos para atrair profissionais? Seria a opção B, dar maior poder aos líderes das áreas para tomar decisões estratégicas? Ou então a opção C, promover mais motivação, autonomia individual e responsabilidade aos colaboradores? No próximo bloco eu volto com a resposta certa. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí, a gente volta já. Nosso programa já está de volta e no bloco passado eu perguntei para você o que significava a expressão em inglês empowerment. Acertou quem optou pela opção C. Empowerment significa justamente isso, promover mais motivação, autonomia individual e responsabilidade aos seus colaboradores. É quase como se fosse uma dose de energia positiva. Às vezes é o empowerment que vai fazer a grande diferença na sua empresa, pense nisso. E está na hora da gente conversar sobre quem entende muito bem sobre o assunto empreendedorismo. Vamos lá para o estúdio? Eu sei que o ano de 2020 é um ano para a gente esquecer. Porém, algumas pessoas acreditam que 2020 é um ano para a gente aprender e bota aprendizado nisso no meio de toda essa história, no meio de toda essa pandemia. Durante esse período pandêmico que nós tivemos no mundo inteiro, algumas pessoas, alguns empreendedores acabaram deixando de olhar só para si e acabaram também pensando no outro. E assim, acabaram se utilizando de uma grande ferramenta que é a internet para deixar todo mundo sempre muito bem conectado. E para falar mais sobre isso, eu estou recebendo aqui o Nelson Gugel, que foi a grande cabeça por trás dessa iniciativa do Sempre Conectados. Nelson, fala pra gente, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando sobre esse projeto que foi muito bacana, né? Que a gente desenvolveu durante o lockdown absoluto, né? O Sempre Conectados nasceu da vontade de nós profissionais, né? De empresas, queremos ajudar de alguma forma os pequenos, sejam nossos clientes ou não, né? Que uma grande empresa com estrutura robusta, ela tem muito mais condição, até financeira, estrutural, etc., de passar por um momento desse, mas o pequeno, passar uma semana, até mesmo uma semana ou 2 semanas sem faturamento, pode ser fatal para o negócio dele. Então, nós criamos uma grade de conteúdos, que foram vídeos, foram lives, foram textos, foram vários materiais, inclusive materiais de outras instituições, como
Sebrae, como a FIEC, etc., que geram conteúdo também muito relevante para o empreendedor. Então, a ideia era falar um pouco de psicologia, falar um pouco de finanças, falar um pouco de gestão, falar um pouco de administração e dar dicas, dar luz. A ideia da gente não era resolver o problema de ninguém, que um post, uma live não resolve o problema de ninguém, mas gera insights, gera a ponta do iceberg para o empreendedor se aprofundar e tal. Nelson, posso dizer então que você acredita na internet como uma ferramenta para mudar o mundo? Ela pode mudar ou ela pode destruir, né? Depende de quem usa, né? Verdade. Depende de quem usa. Mas eu, como eu sou um otimista, eu acho que ela pode mudar o mundo. Que a internet, ela primeiro era para conectar pessoas, né? Então ela começou, né, a ideia era realmente conectar pessoas. E aí depois virou uma grande enciclopédia, um aglomerado de conteúdos, né? Onde você pesquisava, né, e encontrava o que você queria. E hoje ela é tudo isso e mais um pouco. Ela é uma ferramenta, ou eu não digo nem uma ferramenta, ela é um ecossistema. Eu gosto de chamar a internet como um ecossistema, porque ela tem várias nuances, né? Então, é um ecossistema que as pessoas usam para se relacionar, para aprender, para se conectar, para evoluir, para crescer, etc, etc. Verdade, sim, sem sombra de dúvidas. A gente estava até dizendo que, por exemplo, que toda essa história de pandemia, e agora a gente vai olhar só o lado positivo disso, né? Permitiu, então, esse tipo de interação via televisão, que já era uma coisa meio que, talvez esse não seja o adjetivo correto, mas meio sobrenatural para todo mundo, que todo mundo está em casa vendo a gente ali pelo vidrinho, assistindo a gente dentro daquela caixinha, né? E agora é uma caixinha que está dentro de outra caixinha e, enfim, por aí vai. Nelson, fala pra gente o que é empreender. Eu acho que é a capacidade que a pessoa tem de não querer se moldar em alguns padrões, né? Porque, por exemplo, as pessoas geralmente, o padrão é a pessoa se formar, conseguir um emprego e trabalhar numa empresa, seja por muitos anos, ou seja, daí passar para outra empresa, e crescer dentro da empresa, etc., né? Vai acumulando promoções e tal. E tem muita gente que não se enquadra nesse formato padrão. Então, algumas pessoas são inquietas. E aí, daí, nasce o espírito empreendedor. Não é que empreender é melhor do que ser um executivo ou trabalhar em uma empresa. Não tem melhor ou pior. Eu acho que depende muito da aptidão que a pessoa tem, porque o empreendedor é uma aptidão. O empreendedor, ele precisa saber ser empreendedor. Ele pode até aprender a ser, mas tem aquele empreendedor nato. Perfeito. E, Nelson, o social aliado a esse empreendedorismo, por exemplo, falando só de você agora, tá? Dando o teu relato. Isso é algo que você já percebia que vinha acontecendo durante já algum tempo? Você acredita que isso é uma tendência? Enfim, qual que é o relato que você pode dar aqui pra gente, para que a gente possa passar para quem está em casa, tá? Para que as pessoas percebam que é possível sim a gente juntar as duas coisas, o verbo empreender com o verbo ajudar, vamos colocar assim. Hoje, as empresas e as pessoas, elas precisam de um propósito, né? Sem um propósito, fica vazio. Então, quando você tem um propósito, enquanto empresa, você precisa, dentro desse propósito, encontrar ações para que faça sentido o seu trabalho. E aí é que é possível, sim, empresas, a partir desse propósito, ajudar e fomentar empreendedores, outras empresas menores, porque é um ecossistema, é um sistema complexo. Uma coisa leva a outra. Se eu sou uma empresa grande, robusta, e eu tenho empresas menores que estão ali orbitando perto de mim, essas empresas, elas podem ser meus clientes ou podem ser meus fornecedores. Então, é interessante que eles cresçam também. É interessante que eu traga junto, que eles se profissionalizem, que eles cresçam, que eles passem a entregar melhor os produtos, tenham uma qualidade melhor e tudo. Então, no final, é um efeito cadeia. Todo mundo ganha. E olha, fica a dica então para todo mundo que está em casa, mantenha-se sempre conectado. E tudo isso que a gente está vivendo agora em 2020 vai passar. Tenhamos força, foco e fé. Sabe aquela história, aquelas hashtags que todo mundo usa em academia? Então, pega isso para 2021. Vai ser o ano da mudança.
Mas se você puder aliar a internet, a sua sabedoria e o empreendedorismo nisso, aí, meu irmão, ninguém te segura no ano que vem. Olá, sou Carla Pinheiro, diretora executiva da Fase Consultoria, sou psicóloga e eu acredito no empreendedorismo social. Empreender é pensar no outro mais do que em você mesmo, porque quando a gente empreende, a gente impacta a vida do outro. Então, muitas vezes a gente empreende, nem sempre é para nós, muito mais para o coletivo, muito mais para o social. Então, para mim, empreender é impactar a vida de outro ser humano. Mulheres devem e podem empreender porque elas são capazes demais. Embora, por uma questão histórica e cultural, a gente tenha sido, durante muito tempo, condicionada a acreditar que a gente não podia, né? A sociedade muito patriarcal acaba que coloca a mulher numa posição muito doméstica para cuidar dos filhos, da família. Mas a mulher tem habilidades muito fortes para o empreendedorismo e uma delas é a resiliência. Essa capacidade de você se reinventar, de você estar a todo momento vendo uma coisa boa diante de uma situação difícil. Busque conhecimento, porque talento é importante, mas não é tudo. Profissionalização é importante para o negócio. E hoje, cada vez mais, a gente sente que essa profissionalização está muito mais perto das pessoas e de quem empreende. Tinha algo em mim que me instigava e tinha algo em mim que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que o empreendedorismo traz para a gente, essa vontade de fazer diferença na vida do outro. E eu mudei, né? Assim, tive que mudar e eu costumo dizer para as pessoas que nos procuram que para mudar você tem que fazer um plano de ação. Você não pode chegar do dia para a noite e dizer que vai empreender, você tem que se planejar e você tem que executar. E muitas vezes você tem que reavaliar se aquilo que você executou está dando resultado ou não, e aí você tem que replanejar. Então eu costumo dizer que é um ciclo. E que as pessoas não podem fugir disso, que é igual um bebê, né? Quando bebê você engatinha, depois você levanta, depois você caminha, depois você corre. Então, o fato de eu compreender isso na minha vida me fez pensar diferente sobre o empreendedorismo. Quer mais uma dica de sucesso para você? Então escuta só. Mensure resultados. Invista em análise de mercados, de concorrência, de precificação e de diferenciais. Além disso, busque o acompanhamento de especialistas ou mentores que podem te colocar de novo no caminho certo caso você esteja se desviando um pouco dele. Assim, você diminui e muito as suas chances de erro e ainda torna muito mais claros os seus desafios. Pense nisso. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso programa já vai ficando por aqui. A todos vocês que nos assistiram, fica então o nosso muito obrigado, gente. Mas olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado. Não esquece, o nosso encontro acontece aqui na tela da TV Diário, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Eu sou Ilan Gugel e te espero no nosso próximo programa, cheio de histórias mais do que inspiradoras para você. Não vai perder, te espero aqui, até lá.